disse que mesmo antes de um rio cair no oceano, ele treme de medo. Olha para trás, para toda a jornada, para os cumes das montanhas, o longo caminho sinuoso através das florestas, através dos povoados, e vê à sua frente um oceano tão vasto que entrar nele nada mais é do que desaparecer para sempre. Mas não há outra maneira. O rio não pode voltar. Ninguém pode voltar. O rio precisa se arriscar e entrar no oceano. E somente quando ele entra no oceano é que o medo desaparece. Porque apenas então o rio saberá que não se trata de desaparecer, mas tornar-se oceano. Por um lado é desaparecimento, por outro, renascimento. Então, não se preocupe. As coisas estão acontecendo perfeitamente bem para você. Osho. Esse texto é desse pensador maravilhoso, enfim, fabuloso, e é um autor que o nosso convidado de hoje, um artista incrível e muito querido, gosta de ler. E este é o Entretantos, programa cultural com Lucas Figueiredo. E Ana Carolina Rainha, minha parceirinha. Nós estamos disponíveis no YouTube, no nosso Instagram também, em todos os streamings, né? Ativa o sininho lá. Tá feliz hoje, Aninha? Tô muito feliz. Porque esse muito convidado feliz. É carisma puro, não tem quem não goste dele, né? Exatamente. O nosso convidado de hoje, ele construiu a sua trajetória explorando diferentes formas de expressão, sempre com uma pegada crítica e bem humorada. Não é do tipo que segue fórmulas prontas. Ele prefere se arriscar, criar, experimentar, provocar dentro e fora dos palcos. A carreira que se mede com datas, mas a carreira que se mede com personagens. É verdade. O nosso convidado hoje é ator, dublador, humorista e conhecido mundialmente pelo seu carisma e pelo seu sotaque nordestino. Com vocês, Tadeu Melo! Muito Bravo! obrigado. Muito obrigado, querido, por Muito estar obrigada. aqui hoje. Obrigado pelo carinho. Nós admiramos você demais. E, enfim, hoje eu já acordei feliz, porque tínhamos você aqui hoje. Exatamente. Muito obrigado pela apresentação, porque me emocionou. Bom, obrigada. O Tadeu é um dos pontos que eu queria ressaltar, né? O Tadeu, ele é um homem muito sensível. É muito bonito ver o quanto ele é sensível. Talvez isso seja uma característica que as pessoas não percebam a priori no teu trabalho, porque você está sempre ali fazendo rir, né? Mas a gente diz que o palhaço pinta o rosto para viver, né? Sim. Você é muito sensível, você percebe, você captura a alma das pessoas com uma facilidade muito grande. Você é um interessado pela vida, pelo cotidiano. Você acha que é justamente esse teu interesse pelo ser humano e a tua observação para ele que tornou de você, né, que fez você se tornar o comediante que você é, o humorista que você é e o ator que você é, com tanto arcabouço? Eu tenho assim, eu gosto muito de observar o comportamento das pessoas. Assim, antes de eu me tornar ator, eu sempre buscava da psicologia, mas achei o mundo das artes cênicas mais divertido. E tinha mais a ver com o meu humor, assim. E eu tenho essa sensibilidade, assim. Agora, essa sensibilidade é uma coisa minha, uma coisa muito natural. Sempre, eu lembro na minha infância, minha adolescência, eu me magoava à toa. E eu observava que era por coisas bobas, mas era por causa da minha sensibilidade. E isso, com o tempo, fazendo terapia, eu fui analisando e sabendo administrar isso e percebi que isso é uma ferramenta boa para o ator. Pro ator. Porque a gente capta umas coisas muito singular do comportamento das pessoas, que isso faz a diferença quando você joga num personagem. É o acabamento, é o detalhe que faz com que tenha um diferencial.
Então, É transformar o veneno em remédio, né? Então essa coisa que eu tenho, no início eu sofria, agora não mais, sabe? Eu sei administrar de maneira mais natural e saudável. O tempo, né? E como que o Tadeu chegou nos palcos? Como que se deu isso? Porque você é de Fortaleza. Sou de Fortaleza, Você começou a sua carreira lá. sei lá. Com qual idade? Como que você veio parar no Rio, no tablado? Você veio muito novinho, né? Vim pra... Sozinho ou com família? Eu vim com um amigo meu. Não, vim sozinho. Uhum. E esse meu amigo. Eu percebi essa coisa do ator assistindo a série que passava na Globo, O Sítio do Pica-Pau Amarelo. Sim. Com Zico Salaberry, o André Valle, a Rosana Garcia, Júlio César. É da minha época. A Dirce, eu acho que a Suzana fez uma Emília. Fez a segunda Emília. A Emília. Eu fico com a Dirce Megliari. Primeiro foi a Dirce. Era da minha época. E eu fiquei tão carente quando ela foi embora. Sim. E depois eu tive a oportunidade de trabalhar com ela. E ela falou, eu cansei, eu queria fazer outras coisas. Pra mim foi a melhor Emília, que ela tinha uma cor de mulambo. Exatamente. Sabe, de mulher. Porque para nós, dessa geração, Boneca, foi difícil aceitar outra Emília. Não foi difícil? Imagino, Foi porque muito difícil aceitar. foi a primeira troca, né? Exatamente. Então você pegou com a Dirce, né? Peguei. Com o Zé Carneiro. Não, fui apaixonada o pelo Pereira, Pedrinho. O Pereira. O Júlio César. Eu tinha muita vontade de fazer uma cena com o Júlio César. Foi querer ser amigo do Júlio César, do Pedrinho do Pica-Pau Amarelo, que eu despertei a coisa. É uma profissão, eles não são de verdade, são atores fazendo personagem. Aí ali começou. Já criança. Ali ligou uma chave, vou ficar atento. Aí no colégio eu comecei a fazer muitas coisas bíblicas, sempre as freiras me chamavam para fazer Jesus Cristo, e quando eu observava que nós estávamos selecionando o elenco para fazer a apresentação da Paixão de Cristo, eu era a primeira pessoa que elas não abriam mão. Aí no ensino médio, aí sim, ali pronto, é isso que eu quero. E com a referência dos meus amigos, as amigas minhas, aí eu fui buscar o teatro em Fortaleza, só que eu não tinha o que eu queria. Mas eu cheguei a me apresentar no melhor teatro que tinha lá, que era o Jardim Alencar. Sim, maravilhoso. Foi um sucesso, meu personagem. É mesmo? Eu fazia o Jacinto. E aí lá eles falaram, olha, vai para São Paulo, vai para o Rio de Janeiro, que lá vocês vão ter chance. Eu e um amigo meu, que era o Gomes. E pronto. E vocês escolheram o Rio de cara? A princípio seria São Paulo. Ele foi primeiro sozinho para São Paulo, passou o pão que o diabo amassou, voltou depois de um mês e ele não desistiu. Aí eu fiquei motivada em ir. Agora vamos para o Rio de Janeiro, porque São Paulo é uma cidade muito mais perigosa. Eu pensei, o Rio tem mar, sabe? É um pouco mais acolhedora. E tem uma coisa do Ceará. Verdade. A generosidade das pessoas daqui, a alegria das pessoas daqui, lembra muito o povo do Ceará, de Fortaleza. Sim, verdade. Aí eu pensei assim, eu vou para lá. Aí eu falei para minha família que estava indo para São Paulo passar 15 dias com a minha família de lá, que lá em São Paulo eu tinha. Só que não. Já passaram já 41 anos. Eles já sabem disso, né? Marina, você não tem noção o que é instinto materno. A minha mãe sabia que eu estava indo embora. Porque eu tomando banho, meu coração apertadíssimo. E ela botou uma cadeira na porta do banheiro e já. Ela sabia. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Até hoje tem uma imagem. Eu indo, pegando minha mala, indo pra rodoviária, eu olhei pra trás. Pra que eu fiz isso? Olha os prantos. Me lembrei da música do Caetano. No dia que eu vim me embora, minha mãe chorava. É isso. Pois é. É isso. Que a Maria Alcina gravou lindamente. É Eu e isso. Tadeu, qualquer tempo que a gente tem de cochilo de bastidor, a gente fala de música, né? Tadeu é muito ligado em filosofia, em literatura, em música. Eu acho que são essas referências, Tadeu, que faz de você, porque tem uma coisa que eu acho terrível, e que não é só aqui no Brasil. É essa divisão entre ator e comediante. Né? Como se o comediante não fosse ator. Né? O que é um absurdo. Sim. É ilógico. Né? E o teatro são as duas máscaras, né? O drama e a comédia. Exatamente. São só meio a pontos meio. de vistas diferentes de olhar para o drama humano, né? A Camila Amado diz isso lindamente. A tragédia olha com compaixão e a comédia com deboche. Sim. Mas é o drama humano ali. E você precisa ter todas as camadas dentro de você. Que já era mulher e
Racine. E mulher. Pois é, que o Racine era o drama e o Mulher era a comédia. Então, o Racine que era o prestigiado pelos reis. Mas até hoje, é difícil você... O Chaplin ganhou um Oscar pelo conjunto da obra. Não foi por um filme. Pois Os maiores atores do mundo, né? Ou, se não, o maior. Mas, enfim, o Chico Anísio disse uma vez, eu me lembrei disso para te perguntar, que ele fez Tieta, já com 60, 70 anos. No cinema, no né? cinema. E foi um grande personagem que foi. Ele fez. E um personagem dramático. Sim. Não era cômico. Não. E aí ele falou, eu fiz 240 personagens ao longo da minha vida e agora descobriram que eu sou ator. A crítica... Depois de 240 personagens, a crítica descobriu gênio, né? que eu sou ator porque eu não estava fazendo rir. O que eles não sabem é que é muito mais difícil. Qualquer personagem que eu já fiz na vida é muito mais difícil do que o que eu fiz em Tieta. Com Tieta, o que eu fiz ali, eu fiz com o pé nas costas. Porque para você chegar na comédia, primeiro você precisa passar por aquilo que é de viés. Você só encontra a comédia naquilo que é desarmônico. A gente vive... não é? A comédia Sim. é um ponto de vista sobre algo terrível. O Bem Amado é uma história terrível. Terrível, em todos os sentidos. Mas a gente ri do começo ao fim. Né? Mas você é um grande ator, eu acho que por isso. Você não gosta do riso banal. Né? Não. Eu sempre gosto de surpreender. Eu quero pegar a pessoa no susto mesmo da comédia. Exatamente. Eu sempre busquei isso. É uma coisa meio instintiva que eu tenho. Uhum. E quando eu acho que aquele humor que é o conduzido, é bacana para quem tem esse talento. Mas eu acho que aquela coisa da surpresa... Acho que o público fica mais impactado. É porque é humano, não é piada. O teu humor se dá pelo impulso, por isso que é tão surpreendente. Você tem uma personagem muito bem construída em camadas. Tudo que você faz é assim. O de Seu Borboleta, por mais que o Bem Amado seja uma farsa e tudo, né? Como diz o Ferreira Goulart, uma farsa sociopolítica patológica, você fez o de Seu Borboleta absolutamente humano. Absolutamente humano. Com a direção do Marcos Alvise, maravilhoso. O bom trabalho com esses diretores que tem uma linguagem muito Ele esteve aqui própria. semana passada. Descobre coisas dentro da gente que a gente nem imagina que consegue. É verdade. Então, para mim, foi um dos personagens mais profundos que eu já fiz. Foi, porque sempre é aquele humor mais clássico. Esse não. Esse era trágico. Era um humor dentro de uma tragédia. Exatamente. E ele ficou surpreso quando o personagem chegava desesperado, né? Que atirou chorando. Você chegava de joelhos. Era muito forte. É esse humor que eu amo. Que é o humor que ninguém imagina que vai vir um elemento surpresa ali. Sim. E o Alvise, ele sempre falava, o meu humor é um humor chique. O meu humor não é um humor óbvio. Assim, que legal, o meu humor é um humor sofisticado. Que bacana, que experiência é essa? Então, tudo que ele falar, eu vou seguir à risca. Porque às vezes tem diretores que falam algumas coisas, mas imagina assim, mas se eu colocar um negocinho aqui, acho que vai dar certo. E dá certo. Só que as coisas do Alvise, não. Eu vi que tem que ser muito preciso para funcionar dentro da linguagem dele. Ele é muito preciso. Então, eu não usei nunca fazer algo diferente. Por causa dele, que eu acreditava plenamente na química que ele estava fazendo, da composição emocional daqueles personagens. Então, eu acreditei nisso e deu muito certo. Deu muito certo mesmo. Então, deixa o Tadeu responder a primeira pergunta. O negócio... De como você chegou aqui no Rio. Eu cheguei aqui no Rio de Janeiro, sem conhecer ninguém. Eu fazia uns bonequinhos de bola de gude, fazia umas pinturas, pintava umas calcinhas para a lojinha da minha prima que vendia e de criança. Fui juntando dinheiro, costurei, juntei um dinheiro legal assim, para pagar 2 meses, 3 meses de pensão. Aí costurei na bainha da calça da calça que eu tava, porque eu tinha medo de assalto. Aí cheguei num domingo aqui, no Rio de Janeiro. Aí quando foi já na segunda-feira, já consegui alugar uma pensão. Certo. E pertinho da pensão estava Martins Pena. Aí eu fiz um curso lá curso de verão. Sim. Fui selecionado. Depois eu fiz o curso preparatório. Fui selecionado. O que eu queria mesmo era o tablado. Certo. Mas só que eu não sabia onde era o tablado. Eu tinha visto um Globo Repórter falando sobre o tablado. Meu Deus, eu tenho que ir para amanhã. Aí eu vim em Rio de Janeiro e não tinha tablado. Mas aí você tem que ter um pouco de
perder um pouco a ansiedade e dar tempo ao tempo. Aí, com o tempo, depois de 2 anos que eu cheguei no Rio de Janeiro, que eu fui pro tablado. Porque as pessoas vão te orientando, você vai fazendo amizade, fazendo a rede de apoio. Aí, tablado, aí em 90, fui dirigido pela Maria Clara Machado. Que privilégio, hein? E peguei com Maria Clara Machado. Qual aí, foi a Pois é. peça? O Cavalinho Azul. O Cavalinho Azul. Olha, Eu fazia o palhaço, com Luiz Carlos uma Tourinho. peça maravilhosa. Com Luiz Carlos Tourinho, fazendo o Vicente. E aí o professor que eu escolhi, que foi o Milton Dobbin, ele me convidou para fazer o Homem e o Cavalo, que era uma peça do Oswald de Andrade, uma loucura, lá no Nossa. Vila Lobos. Aí o Emiliano estava fazendo, aí quando ele me viu, ele viu o potencial em mim. Emiliano Queiroz. Emiliano Queiroz, em 1990. E aí, desde então, ele foi Desde aí, muito então, ele decisivo na segurou tua minha carreira, mão. né? Na tua foi, vida. É, Tua vida. segurou minha mão e vamos que você tem um futuro muito especial na profissão. E não é muito louco ele ter feito de Seu Borboleta na televisão e você depois ter feito de Seu Borboleta no teatro? Depois dele já falecido? Que coisa impressionante, né? Quando a gente começou a ensaiar o espetáculo, estava completando 1 mês. No dia que a gente começou a ensaiar, estava Nossa. completando, o primeiro dia de ensaio, estava completando 1 mês. Mas ele soube que você ia fazer? Soube, antes, quando o Alviso tinha me feito o convite, eu tive com ele em Fortaleza, que fizeram uma inauguração de uma pedra do teatro dele, que vai ser lá em Fortaleza. Eu comentei legal. com ele, ele, oba! Que maravilha, que notícia Teve a ótima. bênção dele, Foi, né? foi. Aí ele botou a mão assim, ó, rapaz, te prepara. Vai ser um trabalho muito lindo para sua carreira de ator. Ó, já tenho cantado essa bola para você, ó. Ele te falava isso? Vou estar lá na estreia. Poxa, e estava. A família toda dele foi. A Maria Letícia, foi o pessoal todo. Que homem Neto. doce era o Muito, Emiliano. de uma generosidade, de uma humildade. Sabe aquela coisa assim que no ensino pulo do gato? Pois ele ensinava o pulo do gato. De todos os sentidos, assim. Meu grande sucesso na televisão, meu primeiro grande sucesso foi a novela Porto dos Milagres. Sim. E ele me dirigiu do início ao fim. Você fazia o mordomo? Ou tu Mordomo Fazia. Tá. Da Amapola. da Então, não tô Amapola, enganado, não, exatamente. Foi realmente um sucesso. Aí ele escreveu uma peça chamada Sara Severina das Coca-Colas. Foi através dessa peça que um olheiro da Globo me viu e um meu amigo me viu, ficou muito encantado com a minha performance, produziu um espetáculo, ele me chamou, esse meu amigo, aí um olheiro da Globo viu e me chamou para fazer o Oficina de Atores da Globo. Entrei, através da peça Sara Severina era das Coca-Colas. Eu fazia o Cabo Rocilda, que era um sucesso, era um cabo mal-humorado, e tinha o Zé Mocinha, que era apaixonado pela Carmen Miranda. Foi praticamente o Emiliano Queiroz que me apresentou Carmen Miranda. Gente, Porque até então, a que Carmen Miranda, na maravilha. minha cabeça, era uma lenda, era uma figura fictícia. Sim. Sabe? Era uma Alegórica. Era uma Yara Mãe d'Água, algo assim. E com a Emiliano, não, ela existiu. Ela foi a primeira brasileira a romper Hollywood. Foi uma das artistas mais bem paga, que pagava mais imposto de renda. Você sabia que os manequins de Nova York tinham a cara dela? Pois é, ela impressionante. entrou na cultura americana. Sim. Ao Disney escrevia as coisas, Sim. personagens com ela. Sim. E eu fui no túmulo da Carmen Miranda. Fui um monte de coisa, porque eu fiquei tão envolvido com essa personagem. Hoje eu sou muito fã da Carmen É Miranda. uma das cantoras mais icônicas que a gente já teve. Pois é. E ele me botou um salto bem assim, uma plataforma. Eu cantava I like you very much. Ai, 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 I like very much. I think I grand. E com a Century Fox, eu entrava de costas com aquela abacaxi todo dourado, uma roupa linda. Carmen Miranda tinha 1,5 m, né? Tinha 1,5 m. Aquele saltão era por causa disso. 1,50 m ela tinha. 1,50 m. Aí você vai lá na sapataria encomendar para você fazer o tamanho. Agora, pelo amor de Deus, tenha juízo, tenha bom senso. Cheguei com tamanho dessa altura. Você é louco! Rapaz, como é que você vai se pôr em pé? Não é fácil. Foi difícil? Foi nada. Porque Emiliano, confia em mim, eu levei para minha casa o tamanho, passava o dia inteiro com esse tamanho na minha casa.
fazer o dia a dia. Aí no dia que eu fui pro ensaio, ele ficou impressionado. Que eu dava cada pirueta, me abaixava, levantava. Ele falava assim, eu vejo muito potencial. Pera. Pode, Eu fico fica à emocionado vontade, quando eu falo do tem nem Emiliano. fim, Eu tem vejo nem muito potencial em você, Tadeu. Então, tudo que eu faço é para mostrar esse seu talento. Porque desde que eu te vi lá no Homem e o Cavalo, eu vi que você tinha um destaque de 33 atores, mas as pessoas só conseguiam olhar para você. Então, quando eu vi que você botou esse tamanco no pé, eu só dei aquela explosão para você me respeitar como diretor, não passar por cima da minha ordem. Mas eu sabia que tu ia roubar a cena. E aí pronto, aí me viram fazendo a Carmen Miranda, aí o Aldo Pittini me convidou para fazer o Bravo Soldado de Reich, que era com Lúcio Mauro Filho, que era um monte de filho de artista, filho do Alceu Valença, Débora... Bloch. Não, Débora Duarte. Débora Duarte, olha. Neto do Paulo Gracindo, filho do Paulo Gracindo Júnior. Sim. Então era uma turma grande das pessoas conhecidas, e eu no meio deles. O teatro te deu uma base muito forte, né? O teatro, a televisão foi consequência, o cinema foi consequência. Meu objetivo era teatro. Eu nem pensava ver televisão. Te pergunto isso porque você trabalhou e foi marcante nesses 3 veículos. Mas para você, a tua base é o teatro. É o teatro. É o teu Eu porto preciso seguro. do teatro. Eu preciso do teatro. Ó, se coincidir, eu estar fazendo uma peça e fazendo televisão, o meu brilho do palco vai pra TV. Eu lembro que eu estava fazendo Lisbelo Prisioneiro, o brilho do Cabo Citonho foi pro Venâncio. E foi também pro Cid da Era do Gelo. Então, o teatro, para mim, é como se fosse meu habitat natural. É lá onde eu... Tinha um desenho que passava que era um homem-pássaro. E ele era revigorado pela luz do sol. Então, eu sou o homem-pássaro onde o teatro é o meu sol. Ele me revigora. Então, é importantíssimo. Você recarrega o teu ator. Total. Eu fico presente, até a minha postura social fica com diferencial. Quando eu estou longe do palco por muito tempo, eu vou definhando. Você vai ficando mais mecânico? Não, eu fico antissocial. É mesmo? Porque eu, naturalmente, eu tenho isso. Eu gosto muito de ficar no meu cantinho. Eu tenho dificuldade de sair, fazer o network. Eu não tenho essa destreza. Não tenho, não. Mas só quando o teatro está presente, eu faço tudo isso. Porque você já está ali. Você já está mostrando, né? Você já está mostrando ali. E foi assim. Aí eu fiz o teste lá na oficina de atores da Globo e deu certo. E foi fazer com a Amapola, o Porto secretário dela, né? E olha que era um elenco de apoio. Que o meu nome não aparecia nos créditos principais. É mesmo? Aparecia já no final, subindo o letreiro. Sim. Ele foi crescendo. Muito, e né? E a Zezé Polessa falou para mim que, assim, o núcleo, assim, a história seria ela, o marido dela, que ia ter um desenvolvimento muito grande dentro da história. Só que meu personagem chegou e a dupla formou eu e ela. Formou a dupla. Do Sem Censura me convidar com o tema... Você queria ter um Venâncio na sua vida? Olha! O tema era esse. Eu queria. Pois é, não a quantidade de gente querendo que tenha um Venâncio. Porque... Eu queria. E quero ainda, quero. É curioso isso, né? Porque novela é uma obra aberta, então você às vezes pega um personagem que tem um futuro promissor e às vezes não tem, e o inverso. Também, não, né? o personagem... Vai crescendo. Exatamente. A coisa da obra aberta, as economias do personagem Venâncio, lá na frente, ajudou a bancarrota da Zezé Polessa, da Amapola. Sim. Conseguiu montar alguma coisa para ela se reerguer. Sim. Por causa do sucesso do personagem, o autor vai desenvolvendo em cima. Mas antes de Pôr dos Milagres, você fez a Indomada. A primeira novela foi a Indomada. Aí depois eu fiz um de contrato. Foi Meu Bem Querer. Aí eu fiz um outro, também era a participação de um capítulo, mas fiquei bastante tempo, que foi Laços de Família. Grande sucesso. Que o personagem começou a ter... O povo passou a me notar.
Uhum. Mas aí eles viram o potencial, vamos tirar ele da novela, porque não era contrato, Tá. para Guardar pra... a próxima vir com ele, já com destaque, dentro também da condição de elenco de apoio. E pronto, aí depois Porto dos Milagres eu fui para a turma do Didi. E a turma do Pois Didi... é, a turma do Didi. Você saiu de dos Milagres e foi para a turma do Didi? Foi, mas assim, quando termina um projeto dentro da emissora, se você tem uma repercussão grande, ela vai experimentando você em vários produtos. Aí eu fiz os 4 Brava Gente, os normais, a Grande Família. Teve outra coisa que eu não estou lembrando que eu fiz. Aí eu fui lá fazer a turma do Didi. Uma participação nesse esquema. Tá. O Renato se apaixonou. Você não entrou como elenco fixo. Não. Eu entrei como turista Que coisa. da moda. Aí o Renato, quando me viu... É claro que ele ia se apaixonar por você. Aí ele falou, eu já tive um desse. E comi alpiste. Eu nunca vou esquecer esse momento. Ai, meu Eu tava Deus. debaixo do lençol, ele fez cócegas em mim. E eu dei aquela risada do Tatá. Aí ele falou, eu já tive um desse e comi alpiste. Eu, eita, Social Zacarias. E lá no Teatro de Fortaleza, as pessoas já tinham cantado essa bola pra mim. Só que eu amava o Zacarias. Eu tinha da turma ali, pra mim, era o que eu mais me identificava. Mas eu não me achava parecido com ele. Eu vou te ser sincero, eu não associo o Tatá ao Zacarias, por mais que as características sejam parecidas. mas- Você deu tanta identidade àquela personagem. Emiliano me orientou. Ele falou, primeira coisa que você tem que fazer agora, porque teve uma repercussão grande, que eu estava imitando o Zacarias. Aí o Emiliano falou, uma coisa que você tem que fazer, não veja nunca mais nada do Zacarias. Você é muito sensível, se passar a ver, e você está trabalhando ao lado do Renato Aragão, você vai absorver as características dele. Porque não se preocupa, o Mauro Gonçalves era mineiro e você é nordestino. Então, cada um tem uma assinatura própria. Faça essa linguagem que você está fazendo, que logo, logo as pessoas vão perceber. E perceberam. Perceberam, porque né? Exatamente. não te associam ao Zacarias. De jeito Não, nenhum. a primeira coisa que eu já comecei a ficar atento lá, porque eu queria me botar com a roupa do Zacarias. Aquele macacão, aquela jardineira Sei, assim. macacão, a jardineira. Aí Lembro. eu, eita, disse, não, eu quero o Tatazinho, eu quero ele uma coisinha mais moderna. Quem disse isso, você ou o Renato? Não, a figurinista. Figurinista. Tava me botando com as roupas. Não, mas quem recusou? O Renato falou, não bota essa roupa. Eu, Você mesmo. Cadê eu eu? comigo mesmo, mas não foi assim, ó, não vou usar essa roupa. Eu comecei a falar com... Porque assim, eu não ataco. Sim. Eu vou aos pouquinhos, sabe? Quando eu vejo, eu consegui aquilo, a pessoa ficou chateada comigo e cada um chegou num acordo. Porque assim... Seria arriscado pra você estar com a roupa parecida com a dele ainda por cima. Mas foi bastante tempo, assim. E Marcelo Augusto me ajudou bastante também. Me botou na academia, o hábito da academia, sabe? Isso Pra desassociar. Aí eu fui emprestando isso pro personagem lá. E aí, pronto, quando eu percebi, eu tava com a minha linguagem, o Zacarias tinha a linguagem dele, e ficou uma novidade. Porque assim, quando eu entrei, o Renato mudou o programa. O programa já havia 3 anos no ar, e quando ele viu que tinha o Jacaré, que já associava ao Mussum, Sim. e eu, que tinha uma coisa inocente, um adulto que não quer crescer. Então, tinha tudo a ver com a personalidade do Zacarias. Aí ele pensou que ele é muito inteligente. Ele é um gênio. Vamos fazer uma repaginada no Tomando o Didi, que vai trazer uma lembrança dos Trapalhões. Tá. Só que vai ter Mas algo... não é um remake. Não era. Um novo programa. Vamos procurar agora um galã. Aí então ele ficou um tempo lá com o Thierry Figueira. Aí quando ele viu Marcelo Augusto, aí pronto, é o Marcelo Augusto. E foram quantos anos no Turma do Didi? 12 anos. 12 anos? 12 anos. Que maravilha, né? Mas você chegou a fazer teatro nesses 12 anos, estando na turma do Didi? Sim. Eu fiz a Marca do Zorro, eu fiz... Serrano de BGA foi nesse período também? Também, o Serrano de Bejerrar também, eu fiz. O Renato tinha uma coisa muito forte comigo, assim, tinha um carinho muito grande por mim. Eu consegui fazer até outro produto, junto com a turma do Didi. Na própria emissora? Eu assinei 2 contratos, que era Hoje é Dia de Maria. Sim, Hoje é Dia de uma Maria. obra-prima do Luiz Fernando Carvalho.
Então, ele abriu a sessão para eu fazer hoje Dia de Maria. Que legal, que legal. Como que é trabalhar com ele? Com o Luiz Fernando Carvalho. Não, com o Renato. Renato. Renato Aragão. Você sendo cearense como eu, seu conterrâneo, né? Um cara... Eu tenho uma coisa sonsa que me ajuda muito. Me ajuda muito, porque eu não ameaço as pessoas. E as pessoas que não se sentem ameaçadas, elas abrem guarda. E quando vê, eu tô do lado. E a pessoa, tu tá aqui? Nem tinha percebido. Porque meu objetivo era estar ali do lado. Aprendendo E também. porque uma coisa que eu observava, o Renato, ele tem uma coisa que ele tem que estar conduzindo a situação. Não querer, sabe, mostrar Sim. serviço, querer conduzir. Então, vá devagarinho. Não improvisa uma coisa que vai desestabilizar ele. Sabe? Então, eu pontuava umas coisas assim, quando ele tomava um respiro. Sim. E ele gostava, porque era uma coisa que fazia o personagem dele... Colaborava. Somava, ajudava ele a fazer cesta, ajudava ele a fazer gol. Entendi. Ele percebeu isso em mim. E o que eu observava no Renato é assim, é não ter medo de me expor. Quanto mais você se expõe como ator, melhor E ainda. não ter medo ridículo também. E que dá certo quando você tem um bom senso, quando você tem uma inteligência cênica, não fica ridículo, fica interessante. Não fica. E eu aprendi isso com o Renato. Aí, eu fazia muita publicidade também nesse período, muita publicidade mesmo. E eu lembro que esse aprendizado que eu estava tendo com o Renato, quando eu estava indo para o set de publicidade, eu ia com muita criatividade. Eu ia muito ousado. Então, eu aprendi muito isso com o Renato. O tempo da comédia. O 2 tons acima. Você, quando criança no Ceará, o Renato foi um fenômeno no cinema brasileiro, né? Você via os filmes dele? Todos, pegava filas O que enormes. passava pela tua cabeça quando você estava trabalhando com ele? Falando, meu Deus, eu estou trabalhando com esse cara. Sou que abençoado. Sou abençoado. Não é? Né? Essa primeira vez que eu fui gravar com o Renato Aragão foi uma cena que era eu e ele de frente, assim, e aquele muro. 31, a pessoa do outro lado da praça subia, pá, torta na cara, 32. É bem clássico, né? Bem clássico. E eu assim, meu Deus do céu, eu não tô acreditando, toquei com o Renato Aragão, eu lá no Ipu, cidade do interior da minha família, da parte do meu pai, enchi a casa para ver os Trapalhões, lá em Fortaleza, também enchi a casa para ver os Trapalhões, e agora eu tô com ele. Com ele no set, gravando, trabalhando, gente. Aí eu bênção. eu lembrava do Emiliano, Tadeu, olha só, você tá entrando num universo muito grande. Você vai deparar com as maiores estrelas do país. Você vai deparar com os deuses para sua cabeça, porque você é lá do Ceará e isso que está te acontecendo. São muito distantes, né? Isso para sua cabeça pode ser um problema em te intimidar. E para teu público perceber, o cara tá tímido diante da grande estrela. Então, usa o teu personagem para te proteger. Usa o teu personagem como escudo. Chora, se treme, mas na hora do valendo, vai para cima, não tenha medo. Porque quanto mais forte você for para cima do outro ator, melhor vai ser para ele. E maior vai ser para você. Porque vai ter um embate de verdade. Aí depois você chora, depois você fala... Vá na direção do oceano e torne-se oceano. Foi exatamente. E foi nesse momento que eu tava assim pro Renato Aragão, só me lembrar dessas palavras do Emiliano. Aí eu botei o Tatá para enfrentar, rir, me divertir com ele. E deu muito certo. E o Renato começava a ver potencial em mim, a ponto dele, às vezes, ter que sair para um compromisso de trabalho, não consegui concluir toda a carga horária de gravação. Aí ele passava para mim, o personagem dele. Passava a bola. Passava para mim e para o Rodrigo Santana. Que o Rodrigo Santana passou quatro anos com a gente. Mas no final, Porque o Renato, ele tem uma coisa muito inteligente. Ele sempre, cada ano, tinha uma novidade dentro do programa. Aí uma novidade do Rodrigo, do Renato, do período, foi Daniel Del Sarto e Rodrigo Santana. Aí depois os BBBs. Sempre tinha uma renovação. Era semanal, né? Era uma coisa o ano inteiro.
É. E quem batizou Tatá? Então, você tirou da minha boca. Foi o Renato. Foi. Porque quando eu entrei, era Coceirinha. Porque eu entrei substituindo o Cassiano Carneiro, que é um ator que estava na Europa filmando e teve 8 episódios que ele não ia poder fazer. E eu tava naquela coisa, vai pra lá, vai pra cá, que é novidade, tá todo mundo gostando dele, vamos lá que ele é comédia. Aí era Coceirinha. Aí quando ele definiu, quando eu assinei o contrato, agora vai ser Tatá. Porque é Tadeu, Sim. Tatá. E tem amigos íntimos meus que me chamam de Tatá, Tá. ou então de Melo. Uhum. Então o Renato tem um feeling. Sim. Um feeling maravilhoso. E ele, curioso assim pra mim, ele é toda essa brincadeira mesmo no set, ele faz Nossa, sacanagem toda hora. com os atores, né? Porque a Muito. gente vê quando tinha um video show. Não, no próprio fim do programa passava ele fazendo Armações e sacanagem, mancadas. brincando. Não, totalmente. Ele é assim mesmo. Total. Quando você tá perto do Renato, toda hora ele tá contando Ele é uma piada. criança, Ele é uma né? criança. Ele é muito tímido. Sim. Então, quando ele não conhece, ele fica muito reservado. Mas quando ele vê que aquela galera é a turma dele, aí sim ele relaxa. Aí ele se diverte. Talvez conta seja conta por piada. isso, porque vocês têm um temperamento muito parecido. Talvez por isso essa ligação. E que bênção, né? Ter trabalhado tanto tempo assim. Meu Deus do céu, foi um E você presente de fez Deus. um musical em 2014 com o Miller e Botelho, Saltimbancos Fiz. Trapalhões. Você fazia o Coisa, né? Era o Coisa. Como foi? Foi o teu primeiro musical? Foi. E como é que é cantar, dançar? Como é que é eu isso? já tinha. É difícil. Ai, meu Deus, é difícil. É uma coisa muito precisa, Sim. sabe? É um mecanismo de relógio. Um mecanismo diferente, a hora atrasa, então adianta. Eu já tinha feito alguns, mas não no patamar do Cláudio Botelho e Charles Miller. Uma coisa Broadway, né? Eu tinha feito Passo a Passo no Passo, com a direção da Cacá Motê, sob a supervisão da Maria Clara Machado. E era um musical. Olha que massa. Agora, o Saltimbancos Trapalhões, aí sim. Na Cidade das Artes, né? Eu Uma coisa assisti. homérica, Eu né? assisti. Era lindo, né? Era o cenário. E o momento que o lindo. Renato Aragão entrava, Era uma emoção. era uma emoção. E eles cuidaram para ele entrar sozinho. Então era aquela coisa imponente e aquela lenda aparecendo ali. Exatamente. A lenda. E é muito trabalhoso o musical, porque são horas e horas de ensaio, muita disciplina e tudo marcado milimetricamente no palco. Eu caí na asneira de querer improvisar. A menina me puxou a orelha, Tadeu, você não faça isso mais. Por quê? Eu perguntei, que eu queria entender. Por causa disso. Ou seja, tá todo mundo correndo. É uma engrenagem. Porque o palco parece umas coisas marcadas no chão com a numeração. E ali é uns pontos onde os atores ficam. Porque em alta velocidade, correndo, exato, dançando. né? É exato. E se tu muda isso aqui, vem um ator que já tá condicionado e vai esbarrar com você. Então, por Aí é efeito favor, dominó. por favor, não faça mais isso. Não, pode deixar, eu vou fazer mais não. É que eu não sabia, gente. Você tinha falado de Carmen Miranda, né? A gente tá falando de Renato Aragão. Você acha que o nosso país respeita as suas lendas? Os seus... Respeitar, eles respeitam, mas só que eles esquecem. Ou A folclorizam, memória né? curta. Ou folclorizam, né? Tipo, se falar de Oscarito, um grande... Mas não tem uma apresentação para a nova geração. Ou a dimensão exata De do que ele quem foi, foi, do né? que ele não fez, tem, de tem. como contribuiu. Há um esquecimento. Grande Otelo. Dercy mesmo. Dercy, aquela menina que fazia a Ofélia. Cláudia Rodrigues. Não, a Sônia Mamberti. Sônia Mamberti, Maravilhosa. Cláudia Rodrigues também. Fez depois, né? que também é outra gigante. Mas a Cláudia Rodrigues ainda está entre a gente. Eu digo assim, dos que já foram, do passado. Então, eles têm um respeito muito grande para os que conheceram, mas não têm um cuidado de apresentar para essa nova geração. A gente Então, estava falando do quanto é legal o Diogo tá com o Calbi lotando. Pois é. Teatro. Calbi Peixoto. Exatamente. Né?
Que maravilha, as pessoas querendo ouvir Calbi Peixoto, saber da história dele. Foi o maior cantor da geração dele. E o Diogo tem um potencial de voz, né? Impressionante. E ele faz com uma coisa... Como foi trabalhar com o Diogo para você, com o Diogo Vilela? Eu fiquei impressionado, porque ele parece uma entidade. Incrível. Ele... Assim, tu tem o Diogo no bastidor... Verdade. E tu tem o Diogo no palco. É uma figura. É uma força. É uma força estranha. Que você não tem acesso àquele da coxia. Ele não vaza nada. Tem um olhar dele que te causa assim, um respeito reverencial muito grande para aquele momento dele assim. E ao mesmo tempo, o que eu observo no Diogo, ele no palco, ele administra aquilo que tá acontecendo. Tudo. Ele tá aquele vigor, babá, escutou, fez pá, e eu, eita, ele já ficou ligado. E eu fico muito atento, fico lendo a pessoa em cena, assim. Aí, um riso, ele já olhou assim, eita, ele também tá ligado. Então, ele tá muito atento ao que tá acontecendo. Aí, na coxia, eu ficava observando ele também. Então, ele contracenando suor, pau, os anéis, tal. E aconteceu alguma coisa aqui, ele faz assim, opa, ele ficou ligado. Aí tinha sequências que ele entrava, esquecia um anel, tal, e tinha a camareira, a Yara, que eu era o fiel escudeiro dela para entregar as coisas para ele. Entendi. Deixa comigo, pode deixar comigo. Porque ele fica muito desconcentrado quando falta uma indumentária do personagem. E ele é muito atento. Aí, então, eu tava com 3 anéis dele na minha mão, aqui, assim, pra entregar pra ele. Aí eu chegava lá, como é que eu vou entregar? Já sei como eu vou fazer. Papai chegava, me mandou e fez assim. Já fazia assim, pronto, já sacava. Impressionante. E dentro do vigor. Ele catava, e pá. Vocês fizeram no Bem Amado um trio ali, as cenas de vocês 3, você, Diogo Vilela e Renata Castro Barbosa, era assim, todo mundo, a gente parava na coxia para ver, porque o público ia abaixo, né? E assim, eu queria saber um pouco sobre isso, um pouco mais sobre isso, mas eu vou chamar um quadro primeiro, que é o Entre Nós, que é um artista ou uma artista que gosta muito de você, te admira, que quer te dar um recado, quer te deixar um recado. Olha. Então vamos lá, solta lá. Que legal. O que eu vou falar do Tadeuzinho? Eu amo essa menina. O que eu vou falar do Tadeuzinho? Tadeu Mello, meu amigo, meu amado. A gente se conheceu, na verdade, fazendo Porto dos Milagres, uma novela das 8, e a gente estava meio perdidos os dois ali, sem saber ainda muito como os personagens iam se desenvolver, e a gente acabou ficando muito junto, porque era o mesmo núcleo. E a gente ria muito. O Tadeu é das pessoas mais engraçadas que eu conheço. E dos melhores amigos para se ter em cena, para se ter na coxia. E aí a gente foi fazer o Bem Amado anos depois. E acho que talvez tenha sido dos maiores presentes que eu ganhei. Porque ter o Tadeu perto é aprendizado o tempo todo. O Tadeu é um ator atento, é um ator sensível, é um ator inteligente. Então, a sua criação de personagem, o seu lado atriz, aprende muito com o lado ator do Tadeu. E, ao mesmo tempo, a sua pessoa aprende muito com esse cara doce, engraçado, inteligente e amigo. O Tadeu é muito amigo. Tadeu é das pessoas mais incríveis que eu conheço. Tadeu, que a gente se encontre logo, que a gente esteja junto logo. Beijo enorme para você. Beijo, Lucas, que também é um parceirão de cena. Enfim, que a gente se veja todo mundo logo, breve, num trabalho bem bom, pra gente se divertir bastante. E Tadeu entende muito de amaciante também, de roupa. Me deu boas dicas. Amo vocês. Amo você, Tadeu. Beijo, beijo, Luquinhas. Amo vocês. Nossa, maravilhosa. Agora Que história é essa de amaciante? Que história de amaciante eu botava é essa? minhas roupas cheirosas, ela ficava impressionada. Aí eu falava, isso aqui é aquele que... Era segredo o nome do amaciante. Que é aquele que tem um cheiro bem forte, que é o Downy, exatamente. E ela falava, nossa, que cheiro bom, é amaciante. Downy, olha, patrocina a gente depois dessa propaganda. É um aqui. verdinho maravilhoso. E o cheiro fica. Nossa, eu fiquei emocionado com as E coisas. a Renatinha é muito ligada a cheiro mesmo. Às vezes ela estava morta no caixão
E ela falava pra mim, que perfume bom é esse que você tá usando hoje? Um ser humano muito inteligente, Incrível. muito amiga. É impressionante como ela não tem nada. E como ela sabe resolver as coisas de uma maneira muito prática, de Generosa. generosidade. Amiga demais. Eu tenho um carinho gigante pela Renata. Muito, 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 muito. E me diga uma coisa, como é que você chegou até o Cid? Da Era do Gelo. Foi durante o Cabo Citonho. O Lisbela, ele me trouxe o Cid e me trouxe o Venâncio. E foram. E o Tatá. Nossa, quantos presentes. Foi engraçado, né? Acho que quando você está num momento muito forte, energicamente, de uma maneira muito positiva, abre uns fluxo. canais. Exatamente. Por isso que a gente tem que estar muito atento quando está passando por uma travessia difícil, você não absorver emocionalmente esse momento também. Você tem que planar de uma maneira que não feche Cuidar do teu padrão vibratório. Fico muito atento a isso. Eu acredito que alguém deve ter ido assistir o espetáculo e perceber um timbre de voz do Cabo Citônio. Vamos botar ele para fazer um teste, porque se ele for rápido, ele vai entender como é que é a alma do personagem. E eu fui fazer o teste lá. Eu dei muito trabalho. Não foi uma coisa fácil, né? Porque é difícil dublar. É muito difícil. Principalmente quando você não entende inglês. Então, eles te dão um papel. Você nunca viu esse papel antes. Decora rapidamente. Vai lá e tenta botar a voz junto. E ele era rápido. O personagem é rápido. Não, ele ainda tem uma boca desse tamanho. Não tem nem como disfarçar. Exatamente. Eita. Mas assim... Aí eu pensei, na hora, eu pensei assim, é igual acompanhar a entrada de uma música. Então, eu via uma vez, via outra vez, aí eu já pegava. Que lindo, Tadeu, que percepção maravilhosa. Aí eu já pegava, já sei. Então é como cantar junto. Aí deu certo. Nossa. Às vezes ficava pequenininho demais, eles esticavam o técnico, às vezes ficava muito grande, ele comprimia. Mas eu peguei esse ritmo, é como cantar junto com um cantor. Saber direitinho a hora que for entrar. Mas tem que ser muito sagaz, né? Tem. E, assim, é impressionante o que é o Cid ainda. Quer dizer, quando foi a Era do Gelo? 2001 para 2002. Meu Deus do céu! Tô completando 24 anos. Meu Deus do céu! Alguma criança ouve tua voz no mercado, na farmácia, tudo e às vezes reconhece? Às vezes os pais falam assim, olha, esse aqui é o Tatá da Turma de Didi, você não tem noção como eu gostava dele. Era meu ídolo lá da Turma do Didi e tal. Hoje são Aí a adultos. criança olhava assim... A mãe e o pai, olhava assim, a mãe... Mas a voz tu conhece, né? Aí a criança... Aí eu catava a criança no susto. Aí pronto. Quer tirar uma foto com ele? Eu quero. Quer dizer, você pega todas as gerações, né? Todas as gerações. Todas as E vai gerações. continuar pegando, Vai. né? Vai ter filme agora da Era do Gelo. Pro ano que vem vai ser lançado o 7. Eu vi você e o Diogo anunciando. É. Que o Diogo também faz. Né? Também faz. Nossa, olha só. Ano passado eu fiz a peça com o Diogo Vilela. Ele faz o Mene. E eu faço o Cid. Então, os dois em cena. Mas nunca tem uma licença poética da gente colocar as vozes. Você acredita em acaso? Acredito. É. Porque essas coisas acontecem de uma maneira que parece que são traçadas. É muito bonito. Então não é acaso. Eu não acredito em acaso. Eu acredito. Então, não? Como... Eu acredito então, que as coisas... eu não sei o que termo. Eu acredito que as coisas é? vão. Eu acho que é fluxo. É o que você falou. Eu acho que você vai num fluxo de energia e as coisas vão as coisas se vão desencadeando tá. de uma maneira... O acaso seria uma coisa improvável. Coincidência. Eu não acredito em coincidência. Eu acho que é o fluxo de energia. Pode você ter vê o certeza. Emiliano Queiroz Pois é. e você fazer o mesmo personagem dele um mês depois da morte dele. É muito... Sim. E na minha vida tem muito isso, sabe? Às vezes eu falo assim, é muita sorte. Não é sorte. É que eu não vou é que estava cavando. escrito, mas a gente vai no fluxo energético. Se a gente se mantém ali, as coisas vão acontecendo de uma maneira. O rio vai desaguando no oceano, vai cumprindo o seu caminho. É lindo, né? É lindo. Eu tô com isso na cabeça agora, você tá falando. O Osho é maravilhoso. Eu leio uma parte do Osho falando sobre o medo. Aí fala que uma pessoa estava durante o dia, quase anoitecendo, andando por um precipício, né? Então tinha aquele precipício
precipício muito grande na lateral. Aí escurece, fica um breu. E ele continua a jornada dele, só que ele escorrega. E ele se pendura num negócio para não cair. Ele passou a noite inteira agarrado naquela raiz, achando que ia cair lá embaixo, devido ao precipício. Quando os primeiros raios solar aparecem, ele viu que tinha uma base enorme embaixo. Era só isso aqui, ó. Então, a cabeça dele fez aquilo virar um precipício mortal. E, na realidade, não era Eram isso. 2 centímetros. Eram 2 centímetros. Então, a filosofia do Osho é muito Ou legal. seja, quando nós estamos com a nossa visão, quando a nossa sensibilidade não está aguçada, quando a gente está vendo as coisas de uma maneira turva, a gente pode dar dimensões a pequenas coisas E sempre como se fossem muito grandes, e o contrário também. E sempre dá, sempre dá. Tem O equívoco, né? neurocientista, que é o Wesley de la Nogari, ele é maravilhoso. Ele fala que assim, o problema é um pontinho. O problema de verdade é um pontinho. Mas só que a gente dá uma dimensão Enorme. gigante. Exatamente. Aí quando você resolve, aí você percebe, nossa, era só isso. É a mente da gente. O nosso pior inimigo é a nossa mente. A gente faz uma coisa gigantesca, numa situação que basta você relaxar que você consegue administrar. Foi ontem que eu vi, né? Que quando assim acontece uma coisa ruim, você tem que dizer 3 coisas positivas. Ah, eu vi também. Achei tão interessante Exatamente. isso, né? Tipo, furou o pneu do carro. Exatamente Ainda isso aí. bem que eu tenho carro. Ainda bem que eu estou nessa rua que eu posso pedir ajuda. Você não entrar no problema do pneu furado, né? Não ir pro tão pequeno, né? Pois é, exatamente. Porque você faz com o cérebro, encontra uma solução. Sim. Ele não foca no problema. Estou ensaiando uma peça agora que fala muito sobre isso. Sobre como atravessar obstáculos, sabe? A sabedoria de atravessar obstáculos. Chico Xavier. Que é ótimo isso. A gente tem que estar muito esperto com o que a gente pensa. Às vezes a gente está no sofrimento. 2 dias depois, não mudou nada. A mente está ótima. E por que você estava sofrendo 2 dias atrás? Tudo é questão de ponto de vista. Ressignifica o olhar, né? Tem que ressignificar. E hoje fala muito sobre isso. Sim. Quando você sai na rua, você às vezes fala, ai meu Deus, não aguento mais tirar foto, não aguento mais. Nunca não. O fato de você ser introspectivo não te... Não, eu acho que eu tenho uma vocação muito grande para lidar com as pessoas. Tão bom receber amor, né? Muito. Agora mesmo, quando eu estava vindo para cá, eu tava vindo assim, aí um rapaz passou, olha, Tadeu Melo. Tipo, falou pra ele mesmo, Tadeu Melo. Aí eu olhei assim pra trás e disse assim. Que gostoso! Que gostoso! Porque eu acho que pra ele foi especial. Sim, claro. Essa coisa recíproca. Então, eu tenho um E a carinho. gente precisa disso hoje em dia, né? Porque a gente não tá vendo mais o próximo. Não tá. E ele comentou com ele mesmo e teve essa percepção do Tadeu de olhar Esse é o Tadeu. e ressignificar para ele, né? Que lindo. É legal para as pessoas ver uma criatura que ele tem uma admiração e essa pessoa ser uma pessoa carinhosa, né? Sim. Dentro de um momento que ele falou ali para ele mesmo. Mas eu escutei ele falar, Tadeu Melo. Na faculdade de teatro, uma professora disse assim pra turma, ela falou, vocês têm que ter muita responsabilidade com quem assiste vocês, porque vocês não as conhecem, mas vocês a acessaram. Exatamente. Vocês acessaram o íntimo dessas pessoas, elas se emocionaram com vocês, elas riram com vocês, elas pensaram com vocês. É um desrespeito você não dar atenção a uma pessoa que você acessou tão profundamente assim. Sim, sim. Né? Ó, eu tenho feito muita live. É porque eu quero fazer... Adoro os teus vídeos no Instagram. Sigam o Tadeu Melo. Eu tô amadurecendo a ideia de fazer um podcast. Podcast não, um stand-up. Stand-up? Eu tô querendo fazer. Aí eu tô experimentando nas minhas lives. No TikTok. Vai arrebentar. Aí isso tá fazendo com que eu me desmistifique falar com o público, assim.
Aí semana passada, foram 5 dias, segunda até sexta-feira. Aí teve um rapaz que mandou uma mensagem pra mim, me agradecendo muito. Na época da turma do Didi, que essa coisa da gente plantar coisa, a gente nem imagina. Nem sabe o que até Me onde a gente agradecendo vai. muito, porque na turma do Didi eu falei umas coisas pra ele que eu não tenho ideia o que eu falei, mas que pra ele mudou a vida dele. E Olha. hoje ele é dublê profissional em cima das coisas que eu falei pra ele na época que ele era figurante lá da turma do Didi. Sim. Aí isso que você fala, a gente tem que ter muita responsabilidade. Com o que a gente fala. Porque a gente fala umas coisas e não sabe a força que bate na Que pessoa. bate na pessoa. E eu fiquei muito lisonjeado por ter feito uma coisa, por ter plantado uma semente Sim, que está colhendo fruto na vida dele. claro. Então eu tenho muita responsabilidade assim nas coisas. Assim, eu não desestimulo ninguém. Aham. Mesmo eu vendo que a pessoa não tem um potencial, eu não iludo, mas também eu não puxo o tapete. Eu acho que a pessoa tem que se descobrir sozinha. E através de um caminho que ela está fazendo agora, tem umas ramificações que lá na frente vai Exatamente. perceber. Aham. Agora, já puxar o tapete da pessoa, cara, muda, nada a ver. Não, você está puxando o seu próprio tapete, né? Puxando Então, da pessoa. eu tenho muito cuidado com o que eu falo, porque esse você fala, bate na pessoa de uma maneira muito diferenciada. Muita gente não E tem. você? O que acha do nosso querido Tadeu Melo no stand-up? Escreve aqui embaixo que ele vai pois é. ler Pelo amor tudo. de Deus, precisamos disso. Precisamos disso. Exatamente. Já que estamos falando com o público, parece que tem um Temos. ator que Temos gosta um muito ator, do Tadeu, do trabalho dele. exatamente. Fez uma pergunta. Qual o nome? Francisco. Francisco de Assis. de Assis. Vamos lá no Entre Vozes. Oi, Tadeu, tudo bem? Eu me chamo Francisco de Assis. Quero te dar parabéns pela sua trajetória. Sou teu fã e você fez parte da minha adolescência. Tadeu, você teve a oportunidade de trabalhar com o senhor Renato Aragão, que é um conterrâneo teu e um dos maiores ícones no humor brasileiro, especialmente no humor físico. E por coincidência, Tadeu, eu também sou cearense, já trabalhei muito no Ceará fazendo teatro de humor. Tadeu, como foi para você trabalhar com alguém com esse peso e essa história na TV e no cinema? E sobre o teu personagem no programa da turma do Didi, o Tatá, foi o senhor Renato que te deu esse personagem? Por fim, tem algum conselho que ele te deu? Ou algum momento que vocês viveram juntos que te marcou para sempre? Obrigado, Francisco. Obrigado, Francisco. As duas Olha, primeiras, cearense, os três, né? É, Renato, As duas primeiras Tadeu e perguntas dele Francisco. já foram respondidas ao longo do programa. A terceira, não. Teve algum momento que você viveu com o Renato que você nunca mais esquece? Alguma coisa que ele te disse ou alguma coisa pela qual vocês passaram? Ó, eu soube uma coisa, que ele não falou diretamente pra mim, Tá. mas um ator que trabalhou com ele falou pra ele, e esse ator tava fazendo teatro com ele, me falou. Ele falou que abria mão de qualquer personagem dentro da turma do Didi, mas não abria mão de mim. Ai, meu Deus Eu do fiquei céu. tão, nossa, sabe? Lisonjeado. Muito, muito, muito. E eu aprendi muito com o Renato Aragão. O Francisco diz uma coisa aqui muito bacana: humor físico. O Renato é um precursor do humor físico desde a TV Ceará. Como foi trabalhar essa corporeidade na turma do Didi? Já aconteceu algum... Ai, meu Deus, tem que pular daqui? Porque tinham quedas, tinham, né? Não, torta na cara, né? É. Tinha tudo. Pirueta. Uma pirueta, duas piruetas, bravo, Teve, né? sim. Em Orlando, Ai, meu Deus. no parque, no Busch Garden, montanha-russa. Meu Deus. E assim, eu não gosto de ter preconceito. Eu fui uma montanha-russa mais simples no dia anterior à gravação, para ter uma experiência e ter um conceito formado. Foi a coisa mais desesperante para mim. Uma adrenalina que você sente no pé da barriga. Meu Deus, aquela coisa que sobe para aquele precipício emocional já te desperta quando tu cai, tu acha que vai morrer. Eu achei que eu ia morrer mesmo. Aí no dia da gravação, beleza, eu fiz uma preparação. Eu não tenho estrutura emocional, mas vamos lá. Aí quando eu vi a montanha-russa que a gente ia... Que era Era o triplo. o triplo da que você tinha andado. Era um upgrade
Demais, porque eu fui da primeira montanha-russa do Busch Garden, que é uma de madeira, toda entrelaçada. Ah, eu já assim. fui nessa. Pois é. Você é capaz dessas coisas? Não sou capaz, depois eu te Horrível. conto. É o Eu Tadeu não que vou tá falando nem a hoje. pau. Aí essa que eu fui é uma moderníssima, Né? Tu vai assim. Eu acho que meu erro foi ter sido nessa. Era uma moderníssima, toda de metal. Só que ela tinha loop, ela tinha... As tuas pernas ficavam penduradas, tinha um ângulo reto que tu Meu caía. Deus. Uma altura de 150 metros que fazia em 3 segundos. Tinha uma tela de proteção caso você fosse cuspido fora. Então existia a possibilidade de você ser Porque cuspido lá fora. é tudo muito seguro, né? Se caso acontecesse, nunca aconteceu. Você ia parar naquela tela. Eu sei que eu já estava lá assim, ó. Aí eu falei, Renato, eu não tenho condição de ir. Aí, não, mas tem que ir, Tadeu. Eu não tenho condição de ir, todo me tremendo. Ó, se você não for, não vai ninguém. Ah, então não vai ninguém. Aí a moça do parque, porque a gente tava lá promovendo o parque aqui no Brasil, falou assim, olha só, pela expressão dele, não vai ser positivo pra gente. Vai queimar. Vai fazer uma propaganda péssima. Pois é. Não venham, né? Não O cara tá ali desmaiado. Né? Não vai rolar isso. Assim, aí vai ser uma coisa muito negativa pro parque, porque as pessoas não vão sentir motivação em ir. Porque ele é um personagem de destaque e as pessoas vão ficar muito ligadas na expressão dele. Aí o diretor, o Renato, lá no Rio, a gente põe uma cadeirinha, coloca ele te edita a imagem e dá tudo certo. Você só faltou Eu amarelei, ajoelhar os pés. Eu sei que o jacaré foi. Aí quando ele terminou, as lágrimas chega caía. Vocês me mataram, seus filhos. Mas aquela relação de amor e ódio. Porque ele desenvolveu uma relação de amor. Porque depois ele foi lá, tudo que era montanha-russa que tinha no parque. Eu já fui ao contrário. Aí ele me botou, pra me sacanear, ele me botou na montanha-russa com a Livinha. A Livinha devia ter seus 8 anos. Muito pequenininha. Nossa, era a montanha-russa Do Pateta. da Moby Dick. Era tipo da aquele Moby Dick. minhocão, né, de basquete. Era do um negocinho da Pateta. assim. Eu Mesmo ia. assim, eu sofri. Ai, meu Deus, lá vem aquele negócio chato. Ai. A Lívia, com certeza, estava com muito menos medo que você. Devia ter uns 8 anos, 12 Tava anos. se amarrando. E eu, aquela coisa chata que eu não gosto de sentir. Lá vai. Foi o momento que eu desisti. Mas Tadeu. Não. Ai, perdão. Diga lá, parceiro. Tem algum conselho que você daria para os jovens atores nordestinos que querem vir para o eixo Rio-São Paulo hoje, que você não teve quando você veio? Ana, assim, quando eu vim pra cá, as opções de trabalho que tinha em Fortaleza eram bem menores. Lá eu tive agora recente, observa que tem um campo gigante lá. Que maravilha saber disso. Então tem uma formação de atores maravilhosos, tem teatro, tem o Teatro José de Alencar, tem o Teatro Cine Luiz, Tem o Rio Teatro Mar. da Praia, tem o Cinemar, tem o Teatro São José. Então, se puder ficar, fiquem. Se preparem, fiquem aí. Certo. Porque se você vir para cá, é igual o Silvério, que é um ator maravilhoso. Silvério Sim, Martins, Silvério Martins. Não é Silvério Martins. Silvério Pereira. Silvério Pereira, Pereira. exatamente. Silvério Pereira. Ele é um grande ator. Sim. E ele fez um espetáculo que é Brasil BR. BR Trans. BR Trans. Então, quando ele chegou aqui no Rio, ele já chegou gigante. Então, ele se formou lá. Mas se você quer vir para o Rio de Janeiro, venha. Aqui também tem uma estrutura muito especial. Mas assim, Não é mais a única opção. não é a única opção. Eu passei muita dificuldade no início aqui para eu poder me estabelecer, para poder aprender, para o mercado me absorver. Então, faça aí e venha para cá quando você tiver uma estrutura boa. Mas se você quiser encarar a vida, venha. Certo. Tá certo. Certo. Bom, Tadeu, a gente só pode te agradecer. É muito emocionante Passou estar muito aqui com um artista rapidinho. da tua dimensão, Realmente. da tua dimensão humana, profissional, enfim, eu te admiro em todos os aspectos, sou muito grato por te conhecer. Muito obrigado, Lucas. E assim, se você puder olhar para aquela câmera e dizer Nós temos um quadro, né? O Entre Refs. entre refs, sabe o que é refs? Não.
Pois é, a gente também não Referência. sabia. A gente também não O que sabia. será? Mas os jovens falam refs, Refs, referências. referência. Ah, tá. Então, assim, como você é um homem de muito, que lê muito, que gosta de filosofia, música, e etc., uma referência para quem está assistindo assim, ouçam fulano, ou leiam ciclano, enfim, ou assistam alguém, um livro, uma música, uma obra, ou um autor basilar na tua vida, que você queira deixar aqui. Leiam Osho. É Osho. muito bacana. Sabe? É uma leitura rápida, gostosa. Você quer mudar o mundo quando você se influencia com as filosofias dele. E ele nunca escreveu um livro, né? As coisas que a Que escrita coisa dele impressionante, né? ele é tudo das palestras que ele dava. Sim. Ele é incrível. Osho é uma coisa que quando você está lendo, você fica muito motivado em querer mudar a própria vida no sentido de crescer como ser humano. Leiam Osho. E uma música que talvez te definiria? Escuta, a gente é muito sintonizado. A gente é pensa a mesma impressionante. coisa, né? A gente Porque ele é muito pensa, né? musical. Pois é. Eu Uma ia te música. perguntar Eu uma descobri uma música tão legal da Maria Bethânia, que é a dança da travesti. Balada de Gisberta? Exatamente. Sim. Isso é lindo demais. Sim. Balada de Gilberta. Tá vendo? Tá vendo só? É lindo demais, né? É um Ainda bem que hino, eu né? perguntei. Nunca perguntamos sobre música Pois nenhuma. é, e hoje é muita sintonia. Eu ia falar, Tadeu, e uma música? A gente nasceu da mesma placenta. Que maravilha. Muitos É bom anos que vocês têm uma depois, mas química da ótima, mesma. viu? Vocês têm uma química Você tem que maravilhosa. assistir a gente no Minha Mãe é um Espírito à Comédia, hein? No Miguel Falabella, todo mês de maio. Todo mês de maio nós vamos estar lá. Vou me esquematizar pra ir. Ai, que eu bom, gosto vai ser um daquele prazer. Vai ser uma shopping. honra. Balada de Gisberta. Balada de Ouçam Gilberta. Balada de É Gisberta. linda, é linda. É uma pancada de vida, né? Uma pancada. Fala sobre o quanto as pessoas sofrem por estarem inadequadas a um padrão social. Sim. Sobre o quanto, enfim. É É muito bonito. inter- É muito. Foi lindo a e a Bethânia gravar. interpretação da Maria Bethânia é uma tocante. coisa. É de uma poesia, né? É muito forte. Tadeu! Bravo! Obrigado Bravo, pelo bravo, convite. bravo, bravo. Ah, meu Deus! Obrigado pelo convite, viu, gente? Esse foi mais um Entretantos. E na semana que vem tem mais. Tem toda mais, quinta-feira. a gente vai toda esperar você quinta-feira. aqui com a gente. Toda quinta-feira, às 17 horas, no YouTube. Exatamente. Tá lá. A gente se encontra lá, então. Ó, tudo aqui, ó, pra vocês. Tchau.